Alô, gente de todo o Brasil. Para você que está me vendo de manhã, um bom dia. Aquele que está me vendo à tarde, uma boa tarde. Aqueles à noite, uma boa noite. E aquele que estão me assistindo pela madrugada, uma boa e bela madrugada. Que a graça de Cristo que reina sobre mim e sobre todos aqueles que assim crê, que Cristo ressuscitou dentre os mortos e através da morte e ressurreição de Cristo, ele trouxe paz e graça para nós. Por isso eu vos desejo graça e paz para todos os meus irmãos e irmãs de todo o Brasil. Você que está na graça, você que ainda não está na graça, mas que Deus o alcance e que um dia você possa estar também conosco na graça. E a mensagem que eu tenho, talvez você vai ficar um pouco meio confuso, mas você que é da graça, você não tem dúvida. Mas aqueles que não são da graça, existe ainda uma dúvida com eles. Mas o título da mensagem que eu tenho, a serpente lá do Éden, não era uma cobra, era um homem. Irmão Nilson, a serpente no jardim do Éden não era uma cobra? Não, era um homem. Isso é apenas uma linguagem de figura. Porque as religiões têm ensinado errado. Durante 20 séculos, a religião ensinou errado. E agora vem nós para ensinar a verdade. O evangelho, isso é, quando Jesus veio, ali, como Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, para cumprir o que estava na lei. Porque durante, segundo a teologia, 1446 anos, o povo viveu debaixo de uma escravidão. Então, eles diziam ser filho, ele dizia que era discípulo de Moisés. E eles não quiseram crer em Jesus, porque a sua mente estava cauterizada. A sua mente estava enraizada. Enraizou o que Moisés, durante quase 15 séculos, na mente daquele povo. Então, eles tinham como único e verdadeiro era a lei de Moisés. E veio Jesus completamente diferente, eles não aceitaram a ponto de levar a cruz. E durante todos esses anos, nós estamos aí sempre ouvindo essas mentiras, porque 100% do que os movimentos, do que o sistema ensina é mentira. Não é 99%, não, 100%. Tudo que eles ensinam é mentira. Como eu falo por conhecimento, por experiência. Primeiro eu aprendi, para depois eu falar. Então, quando alguém querer se levantar contra mim, falar alguma coisa, me prova dentro dessa Bíblia. Não é o seu achismo, porque eu acho, porque o meu pastor falou, porque eu aprendi assim. Como diz aquela música, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, não. Você tem que olhar para este livro. Eu estou dentro deste livro. E o que eu vou falar está de acordo com este livro. Bem, vamos lá então. Por que, irmão Nilson, a serpente não é uma cobra, é um homem? Porque a religião ensinou desde o início que o diabo começou a sua guerra no céu. E ele conseguiu induzir, conseguiu conquistar a terceira parte dos anjos. Isso é, de 4 partes, ele conseguiu 3. E ele diz, o sistema, que ele era um anjo regente de coral. Não sei onde eles encontraram isso, porque aqui dentro não existe isso. Regente de coral. E que lá ele se achou muito bonito. Então quer dizer que os demais anjos eram feios, só ele que era bonito.
Não existe isso dentro da Bíblia, que ele era um anjo muito bonito. Não tem isso. Não existe. Isso eles criaram na mente deles. E que ele se achou muito sábio e poderoso. Ele quis ser semelhante a Deus ou mais do que Deus. Aí Deus o expulsou. Então ele veio para a terra. E ele foi e induziu o casal Adão e Eva. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que eu não sei como eu comi desse reggae por muitas vezes, sem conhecer. Porque você quer saber, eu não vou entrar para não demorar muito tempo, mas em Ezequiel, você pega o livro de Ezequiel, capítulo 28, você lê do versículo 1 ao versículo 10. Você vê que ali fala de um rei que tinha muita sabedoria. A sabedoria dele ele era mais sábio do que Daniel. Daniel era muito sábio. Daniel foi aquele que Nabucodonosor o chamou e nenhum dos sábios conseguiu revelar o sonho. E Daniel foi lá e revelou. E este rei, que diz Ezequiel capítulo 28, era mais sábio do que Daniel. Ele era um homem muito rico, muita riqueza, com seus ouro, suas pedras preciosas, e se tornou muito famoso. Então ele não estava satisfeito com a sua formosura, ele era muito bonito, a sua formosura, a sua fama, a sua riqueza, a sua sabedoria. Então ele quis se colocar acima de Deus. Você lendo até o versículo 10, você vai entender que a Bíblia fala de um homem, não fala de um ser espiritual, conforme eles dizem. Fala de um homem. Aí eles levam você lá no capítulo 14 de Isaías. Ali fala outra vez de outro homem. Quem é? O rei da Babilônia, que também se encheu de orgulho, de grandeza. Então não tem nada a ver com esse diabo. Porque na verdade eles falam, não, mas Deus jamais criaria, porque Hebreus capítulo 12, versículo 9, Deus ele é o Pai do Espírito. E jamais ele criaria um espírito para concorrer com ele. Deus jamais ia criar um espírito para ficar concorrendo, que ele diz que Deus está trabalhando para conseguir resgatar um grupo maior de pessoas, e o diabo está também trabalhando com seus anjos aqui na terra para conseguir levar um grande número de gente para o inferno. Tudo mentira. Isso não existe, nem filme. Isso não cola. Isso é uma mentira descabelada. Como é que esses caras de pau têm coragem de subir no púlpito e a gente comia desse reggae? A gente acreditava nessas coisas. E o diabo entrou na serpente. Bom, eu já ouvi, olha que absurdo que chega esses camaradas em cima de púlpito, que a cobra, ela voava, e que a cobra falava, e que a cobra tinha pés como pé de lagartixa, que ela andava, corria, subia na árvore e tudo. Eu já ouvi isso. Então, que esse ser chamado diabo entrou na serpente e enganou Eva. Agora, para começar, em lugar nenhum da Bíblia você encontra um animal que fala. Deus não deu esse direito, esse poder para animal nenhum falar. Você nunca encontrou na história deste livro um animal falar. Como o animal vai falar? Eles têm a sua maneira de se comunicar de outra forma, mas Deus deu essa inteligência para o homem. Ouvir, raciocinar, responder. Para o homem, mas não para os animais. Se essa cobra aparecesse falando com Eva, Eva ia correr, Eva ia sair gritando pelo jardim do Éden. Ué, como é que é uma cobra? Se da garganta de uma cobra não sai som nenhum. Se fosse um papagaio, um papagaio que convivia ali junto com Adão e Eva, e ele sabia do plano de Deus com o casal, que não podia tocar no fruto desta árvore, e este papagaio então chegou e induziu Eva, e tal. Aí talvez dava ainda para remendar. Mas uma cobra?
uma serpente? Então vamos lá, para você entender que o homem, quem é o homem? Tudo que é de mal está sobre o homem. Porque viu o Senhor Deus que a maldade do homem era mal continuadamente. Não era que o homem hoje era bom, amanhã o homem era mau. A maldade do homem era sempre, constante, a maldade do homem. Então nós olhamos, quem é esse diabo? Quem é essa serpente que seduziu Eva lá no Jardim do Éden? Bom, vocês vê que lá em Timóteo, capítulo 2 e versículo 14, diz que Eva foi seduzida. Foi seduzida, mas Adão não. Adão não foi seduzido, mas Eva sim. Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Então vocês veem que aí você começa a montar o quebra-cabeça. A Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Está no versículo 14 do capítulo 2, ali de Timóteo. Agora você começa a olhar que o próprio Jesus, quem era o acusador? Três seres, você quer ver? Três pessoas que Jesus o chama de diabo na Bíblia. Dentro desse livro há 3 homens que Jesus o chama de diabo. Primeiro, Adão foi chamado de diabo. Moisés foi chamado de diabo. E Judas foi chamado de diabo. Irmão, isso? Perfeitamente. Isso está aqui dentro. E eu vou te provar. O que Jesus disse, o primeiro homem, quando ele disse ali no capítulo 8 de João, vem comigo, porque Apocalipse fala que o acusador, quem é o acusador? É o diabo. O acusador das vossas almas, que o livro do Apocalipse fala. Quando você encontra a própria religião, o próprio sistema, porque o acusador das nossas almas, o acusador, quando fala acusador, está se referindo ao diabo. E Jesus diz, eu não vos acuso. Jesus não veio para acusar ninguém. Jesus veio para salvar. E ele diz no capítulo 8 e 44 de João, marque bem. Ele chama os religiosos de filho do diabo. Se eles são filhos do diabo, eles são diabinho. Filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de peixe é peixinho. Agora, você falar que filho de crente é crentinho, tem muitas vezes que o pai é um fanático da religião, os filhos não querem nem saber. Tem muitos pastores que são pastores, os filhos deles não querem nem saber. Então isso não bate. Agora, filho de peixe é peixinho mesmo. E filho do diabo tem que ser diabo. Então Jesus chamou eles de filhos do diabo. Vós tem por pai, no versículo 44 do capítulo 8 de João, vós tem por pai o diabo. Eles foi homicida desde o princípio e mentiroso. E nunca disse uma verdade, nunca se afirmou na verdade. Quem é esse homicida? Que através dele a morte passou a todo mundo, a todos os homens. Quem era esse homicida? E quem era esse mentiroso? Ele é o pai da mentira. Adão. Jesus se referia a Adão. Jesus ali, ele estava falando de Adão. Agora, outra vez, vocês vê que Adão foi aquele que induziu Eva. Porque vocês olhando, mas irmão Nilson, mas como pode Adão ser a verdadeira serpente? O que João Batista disse no capítulo 3 de Mateus, você pega ali, você pode pegar desde o primeiro versículo ali, você fala assim, e apareceu João batizando no Jordão, e muitos vinham ter com João e tal,
E aquele povo que vinha batizar acreditava, clero em João. Sabia que João era um verdadeiro profeta enviado de Deus. Mas vinha muito dos fariseus e saduceus para criticar, para zombar do que João estava fazendo. E João se indignou e chamou ele de raça do quê? Raça de víbora, raça de serpente, raça de cobra. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eis que o machado está posto sobre a raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bom fruto será lançada e queimada no fogo. Então, quem é essa raça? Então você pode ver que todo homem mau é uma serpente. E essa serpente era o próprio Adão, que nunca se afirmou na verdade. Porque se você olhar, você fala, mas, irmão Nilson, mas a Bíblia ali, eles falam assim que o espírito, que o diabo é um espírito, que o espírito entrou na Eva, tal. Mas se esse diabo é o próprio Adão, Adão não tem espírito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Adão não tem espírito. Adão tinha fôlego de vida, alma vivente, como a alma do animal. E não é só ele, não. Muitos. Por isso que Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque nem todos têm o Espírito de Deus. Só é de Deus aquele que tem o Espírito de Deus. Talvez é difícil, até mais uma hora eu quero falar sobre isso. Nem todos têm o Espírito de Deus. Há muitos homens, o que a Bíblia diz, que o ímpio nunca se converterá, que o ímpio desaparece como fumaça. Então, esse ímpio são aqueles que não têm o Espírito de Deus. Mas se ele tem o Espírito de Deus, ele volta para Deus. Mas se ele não tem o Espírito de Deus, ele vira terra. Porque Deus diz para Adão no capítulo 3 de Gênesis, versículo 19, tu és pó, do pó tu vieste, para o pó tu retornarás e virará pó. Por quê? Porque ele não tinha espírito. Bom, então não tem como dizer que o espírito de Adão que entrou na cobra, como o espírito vai entrar dentro de uma cobra? Como uma cobra vai falar? Como uma cobra pode raciocinar e falar, olha, você para Eva, come desse fruto e tal. Então isso é apenas uma linguagem figura que usou Moisés. E agora vocês veem que você diz assim, mas irmão Nilson, isso está me deixando confuso. Não, porque o símbolo da serpente, da víbora, lá no Egito, era o símbolo mais temido que existia. E como a natureza de uma víbora era mal. Uma víbora, quando ela via, ela se preparava para te atacar. Então Adão tinha essa mesma natureza. A natureza de Adão era uma natureza má. Era mal. Adão era mal. Então foi por isso que a Bíblia diz que Eva foi enganada. Enganada por quem? Pelo seu próprio marido. Ele, quando Deus disse de toda árvore toca e nessa não tocarás, porque Deus disse isso para Adão. E Adão então quis tirar a culpa e jogar em cima de Eva. Então ele chegou e falou, bom, eu vou falar com Eva, a curiosidade de Adão. E ele diz, eu vou tirar a culpa e vou jogar em cima da Eva. Então ele foi lá e enganou Eva. E Eva disse, então quando a palavra diz, então a serpente chegou, é o próprio Adão. Ele diz assim, mas por que você não come desse fruto? Não, o Senhor Deus disse que não. Eu falei, não. Ele diz, porque no dia que você comer, você vai ter o mesmo conhecimento, igual a ele, você vai ser igual a ele. Ah, é? Então quer dizer que ele, pensando, Adão, que ele fazendo isso, então que Deus castigaria a Eva e ele estaria livre. Mas quem foi amaldiçoado? Foi a mulher ou foi o homem? Foi o homem. Você vê que ali no capítulo 3, ali o versículo 19 que eu estou dizendo, 17 até 19, Deus disse para Adão, maldita será a terra por sua causa, Adão. Mas não falou nada para a mulher. E a mentira já começou ali, a primeira mentira saiu da boca de Adão. Por isso que Jesus disse, ele é mentiroso, é o pai da mentira e nunca se afirmou na verdade. E se tornou homicida. O que é um homicida? É um assassino.
porque todos os homens passaram a morrer através da desobediência de Adão. Mas as pessoas às vezes não entendem dessa forma. Você pode ver que Jesus, lá no capítulo 5 e 45 de João, ele diz: eu não vos acuso. Quem vos acusa é Moisés. Então, Moisés, quer dizer, a lei de Moisés que acusava. Então, tudo que você fazia, a lei era condenação. Era morte. Condenação e morte. Por testemunho de 2, 3 pessoas, você era morto sem misericórdia, sem perdão, não tinha. Está lá no capítulo 10 e 28 de Hebreus. Basta 2 pessoas ir lá e testemunhar que você fez isso, que você era morto. Então, voltando para a serpente. Então, quando Moisés escreveu, ele escrevendo ali, que nós acreditamos que foi Moisés que escreveu Gênesis, ele escrevendo, porque Moisés não tinha o conhecimento. Moisés passou a existir 2.600 anos depois de Adão. Depois de Adão veio o dilúvio, 1557 anos. Depois do dilúvio, parece que mais 1.100 anos, surge Moisés. Então dá um total mais de 1.600 anos, mais de 2.600 anos, mas vamos supor por aí. Então ele viu que a serpente era muito temida no Egito, e como ele estudou, ele tinha todo o conhecimento do Egito, então ele faz ali simbolizou. É uma linguagem de figura quando ele coloca ali Adão como uma serpente, uma víbora que enganou Eva. Mas na verdade, cobra não fala. Então foi o próprio Adão quem o enganou Eva. E eles esconderam depois disso, e aí escondendo porque ele estava nu. Como vocês sabiam que estava nu, diz o Senhor, quando o Senhor encontra com ele, fala assim: por que está escondido? Porque nós estamos nu. Quem diz que você está nu? Porque comeste do fruto que eu dissesse que não era para comer? Por que fizesse isso, Adão? Ele jogou em cima de quem? Em cima da mulher. E a mulher jogou em cima de quem? Da serpente, que era o próprio Adão. Aí Deus olha para Adão e amaldiçoa Adão. Tu se rastejarás e comerás do pó. O que ele quis dizer com isso? Ah, tá vendo? A cobra foi amaldiçoada. Não, essa cobra, essa víbora, foi o próprio Adão. Porque Adão comia do fruto sem nada, comia do fruto que tinha do jardim. Quando Deus expulsou, falou: agora você vai ter que lavrar a terra, mexer com a terra, mexer com o pó. E você vai ter que plantar e comer do pó. É o que o pó produzir que você vai comer todos os dias da sua vida. E quando você morrer, você vai virar pó. Esse é o significado. Tu vais se rastejar e tu comerás pó. Essa maldição que Deus jogou em cima dessa serpente chamada Adão. Enquanto a religião faz uma grande confusão em cima disso. E dá aquela volta grande. E a gente comia desse reggae. Ei, o diabo enganou. Como o diabo falou na boca de uma cobra? Se a cobra jamais, se Eva estivesse passeando pelo jardim e a cobra chegasse e chamasse, Eva ia sair correndo e gritando. Porque se fosse uma coisa comum, se fosse comum os animais falar, os macacos, leão, boi, cabrito, ovelha, os passarinhos, todo mundo falava, aí então, ainda dava, Mas quem sabia do plano de Deus? Senão Deus e Adão. Como é que essa serpente, se fosse mesmo uma serpente, conforme o sistema religioso diz, como é que ela ia saber desse plano? E se esse diabo não é um espírito? Não existe espírito. O diabo é o próprio homem. É o próprio homem que é o próprio diabo. Porque diabo significa diablo no hebraico.
traduzido para nós, diabo. O que é? Aquele que opõe, acusa, aquele acusador, aquele que acusa as pessoas, essas pessoas ficam acusando. O maior diabo, hoje que nós encontramos, está em cima dos púlpitos, de paletó e gravata, que fica acusando, você está em pecado, você tem que entrar num jejum, você não tem trazido dízimo, e blá, blá, blá. Esses são os maiores diabos, é aqueles que estão acusando aquele povo que está ali, acreditando que, na verdade, Deus está usando aquele homem. Na verdade, Deus não tem compromisso com homem nenhum. Deus teve compromisso com o seu povo. Deus não tem compromisso com homem nenhum. O compromisso que Deus tinha terminou no ano 70. Agora, dali, do ano 70 para cá, nós somos a verdadeira igreja. Nós não somos desigrejados, nós somos a igreja de Deus. Desigrejados são aqueles que estão dentro do sistema. Todo aquele que está dentro da Assembleia, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Mundial, Universal, é tudo desigrejado. Agora, a igreja verdadeira somos nós que somos lavados e remidos, fomos comprados por Cristo. Porque igreja significa sair para fora do grego. No grego significa sair para fora do sistema, isso é, da lei de Moisés. Então nós somos a verdadeira igreja. Eles são desigrejados, porque a igreja deles é o que? Tijolo, pedra, ferro, concreto. E nós somos a igreja verdadeira. E a igreja não é também nem essa carne, é o Espírito. 8,16 de Romano, que o Espírito Santo testifica com o vosso espírito. Então ele testifica com o Espírito que está dentro de nós, que é de Deus. Que Deus não é dono dessa matéria. Deus ele é dono do Espírito. Então, meu irmão e minha irmã, você não tem dúvida. Quando alguém falar isso para você, você pode dar gargalhada. Que essa serpente, lá no deserto, era o próprio Adão. Porque todo homem, ele tem essa natureza de uma serpente. Você não vê que aí muitas vezes alguém diz assim, mas fulano é tão bom. Ai, mas que homem bom, de repente você fica sabendo o que ele fez. Fulano quebrou, brigou, bateu, destruiu, pôs fogo, queimou e tudo o que quer. É uma serpente. Serpente que está dentro dele, que agitou. É o que aconteceu com Adão. Adão era a verdadeira víbora que Moisés citou nos seus escritos. Meu irmão e minha irmã, se você gostou dessa mensagem, se você tem alguma dúvida, manda para mim. Mas eu já citei os capítulos, versículo, e você sabe que se quer saber se existe esse tal de diabo, você olha Ezequiel 28 ao versículo 10, não precisa continuar não, até no 10 você vai entender, e 14 de Isaías você vai entender, ali o capítulo 14 você pode ler, você vai entender quem é esse tal, que na verdade diabo é um homem, é um ser humano. Meu irmão, fique com esta palavra. Se você ainda não escreveu, escreva, divulga esta mensagem e graça e paz para todos. Bye, bye.